Fala galera, eu sou o Deiko. E eu sou o Matheus. Bem-vindos ao Ideia Física. Bom dia pessoal, Ideia Física. Hoje a gente começa o assunto cinemática. Então vai ser uma introdução aos conceitos básicos da cinemática, tá? Então eu coloquei aqui, cinemática. Cinemática é um ramo da física que estuda o movimento dos corpos. E para começar a entender, vamos passar primeiro pelo conceito de referencial. Então anota aí. Referencial é um ponto de vista adotado para saber se um corpo se encontra em movimento ou se ele se encontra em repouso. Tá? Vamos pegar um exemplo básico aqui. Eu sou referencial, então você vai observar pelo meu ponto de vista. Eu vou andar para a esquerda segurando a garrafa. Se você observar, se eu for referencial, se eu for ponto de vista, para mim a garrafa está em repouso. Por quê? Porque eu acompanho o movimento da garrafa. Então ela se encontra em repouso em relação ao meu referencial, ao meu ponto de vista. Agora, se eu pegar o seu ponto de vista, o seu referencial, para você a garrafa estava em quê? Em movimento. Então se um corpo se encontra em repouso, em movimento, depende do referencial. Tudo bem? Então, joia, vamos continuar. Vamos entender agora o conceito de posição, que na física a gente simboliza posição com a letra S. Tá aí para explicar, eu coloquei esse esquema aqui, ó. Nesse esquema, o referencial é a árvore, joia? Então, ela se encontra na posição 0, onde começa tudo, onde está a origem. E essa placa pare se encontra na posição 5 metros. Então, isso que é posição, é um ponto específico do espaço. A árvore se encontra na posição 0 e a placa se encontra na posição 5 metros. Tudo bem? Entendendo o que é posição, a gente consegue entender o que é deslocamento, que é o ΔS. Vou colocar aqui, ó, ΔS, que é variação da posição, é igual a posição final, que a gente simboliza com S sozinho, menos posição inicial, que é o S0. Para explicar esse deslocamento, vamos pegar esse menino aqui, ó, que está andando de skate. Vamos pegar que ele começou aqui da posição 0. Ele começou a andar de skate a partir dessa posição. Foi andando de skate até chegar à placa na posição 5 metros. Então calma aí, se ele começou na posição 0, então a posição inicial do menino, onde ele começou o movimento, é no ponto 0 metros. E ele foi andando de skate até a posição 5 e parou aqui. Então aqui é a posição final. Posição final que é o S sozinho. Então posição final, 5 metros. Joia? Aí eu consigo calcular o deslocamento que esse menino teve. O deslocamento, que é o ΔS, vai ser a posição final, 5 metros, menos a posição inicial, 0 metros. Ou seja, o deslocamento desse menino foi de 5 metros, então ele andou 5 metros. Joia? Repara que esse valor, gente, é positivo. Você vai entender agora que o sinal é muito importante, porque o sinal indica o sentido do movimento. Quando é positivo, significa que o menino está indo, ou você pode falar até mesmo o movimento progressivo. Porque vamos fazer o contrário. Agora o menino começou o movimento na placa e veio andando de skate até a árvore. Então vai ficar assim. ΔS é igual. Se ele começou na placa agora o movimento, a posição inicial é 5 metros. E se ele foi até a árvore, a posição final vai ser 0 metros. Então vamos calcular o ΔS. ΔS, posição final. Opa, posição final agora é a árvore, que ele veio da placa até a árvore. Menos a posição inicial, que ele começou na placa. 0 menos 5 vai dar menos 5 metros. Por que ficou negativo? Porque eu já expliquei, o sinal indica o sentido. O negativo significa que ele voltou o movimento. E quando volta, a gente também pode chamar de movimento retrógrado. Tudo bem? Então, olha, quando ele estava indo, deslocamento positivo, movimento progressivo. Quando ele voltou,
deslocamento negativo, movimento retrógrado. Tudo bem? Então a gente entendeu o que é referencial e o que é posição e deslocamento. Vamos agora para intervalo de tempo, que é o ΔT. Antes de entender o ΔT, vamos entender o que é instante e diferenciar instante de intervalo de tempo. Por exemplo, está aqui a bolinha, ela começou nessa posição no tempo 0 segundos. Você começasse a marcar o movimento no cronômetro a partir desse ponto. Então, nessa posição, o instante dela é 0 segundos, é um tempo determinado, determinada posição. A bolinha veio andando, foi andando, né, passando por essas posições. Quando ela chegou aqui, o cronômetro estava marcando já 10 segundos. Então, isso aqui já é outro instante. Então, aqui é o instante 0 segundos e aqui é o instante 10 segundos. São tempos específicos. Joia? O que é o ΔT? ΔT, variação do tempo. Então vai ser o tempo final, que é o T sozinho, menos T inicial, que é o T0. Eu quero calcular o intervalo de tempo que a bolinha gastou, vindo dessa posição até essa. Aí você usa o ΔT, que é o intervalo de tempo. ΔT, tempo final, 10 segundos, menos o tempo inicial, já que ela começou aqui, 0 segundos. Então, dessa posição até essa posição, ela gastou um tempo de 10 segundos. E está aqui o intervalo de tempo, que foi o tempo que ela gastou para vir dessa posição até essa posição. Tudo bem? E para fechar, o conceito de trajetória e diferenciar o conceito de trajetória do conceito de deslocamento. Porque eu até já expliquei. O deslocamento, o ΔS, ele só se importa com a posição final menos a posição inicial. Então, olha, ele só se preocupa da onde o menino começou o movimento e onde ele terminou. Ele não se preocupa com a forma que ele percorreu esse caminho. Não importa se o menino fez assim ou fez assim. Não importa, o ΔS só se preocupa com a posição final, com a posição inicial. Já a trajetória não. A trajetória é o próprio caminho. Então ela se importa sim se o menino fez assim, se ele percorreu assim ou se ele percorreu assim. Então essa é a diferença de trajetória com ΔS. Tudo bem? A aula de hoje é bem curta, são só os conceitos básicos de cinemática. Muito obrigado e continue assistindo os próximos vídeos. Valeu! Fala galera, aqui é o Professor Deico, obrigado por assistir nosso vídeo, não se esqueça de dar like, curtir a nossa página no Twitter e também no Facebook. E para nos acompanhar, se inscreva no canal. Abraço! Saturate the market, and wouldn't it be great if we could just simply rate